Estamos lá, bem-vindos ao Prima Qualquer Tecla, episódio de 7 de maio de 2020, ainda em quarentena, com o Paulo Oriano, o Armando Alves e o Pedro Aniceto e comigo, Vítor Domingos. Vamos dar início a um novo programa. Hoje, de tópicos, temos, e ver se eu não me esqueço de mudar isto aqui para os tópicos, hoje de tópicos íamos falar primeiro de a criatividade artificial, e o Armando queria-nos falar um bocadinho sobre essa parte de criatividade artificial. Armando, achas que os robôs vieram aqui para nos ocupar e para tirar o nosso trabalho, e todo o trabalho criativo vai ser agora feito de forma robotizada e com a inteligência artificial e machine learning, ou ainda há espaço para os humanos poderem fazer este trabalho? Há sempre espaço para os humanos fazer esse trabalho. Não entrando no domínio da automação, que ela aconteceu, mesmo quando surgiram as primeiras APIs, muita gente pensava que os programadores iam ficar sem trabalho e não ficaram, não é? Mas eu ia trazer isso sobretudo por algo que vi esta semana, um exercício na área de áudio, que basicamente ele fazia um exercício teórico de, se pegasse num teclado, numa escala de 16 notas, e tocasse 4 vezes de forma aleatória uma tecla, quantas tentativas é que eram precisas para tocar as 4 primeiras notas da Quinta Sinfonia de Beethoven? E ele correu esta experiência várias vezes, e se a probabilidade, se temos 16 teclas é de 1/16, ele conseguia a 12ª tentativa a acertar. Ele fez isto com várias, primeiro para a Quinta Sinfonia, depois foi para obras mais complexas, como por exemplo o Under Pressure dos Queen, e que tem uma probabilidade em 1 em 35 milhões, e ele conseguiu em 24 milhões de tentativas, conseguiu compor num teclado o Under Pressure, correndo aleatoriamente essa combinação. E isso levou-me a perguntar que quando a máquina consegue fazer isso, consegue replicar uma obra conhecida dessa forma, até que ponto é que não estamos a chegar a um ponto em que muito dessa criatividade pode ser já replicada, que leva-nos a um velho teorema. Não sei se conhecem o teorema do macaco infinito. O macaco a premir numa máquina de escrever é capaz, dando suficientemente tempo, é capaz de replicar a obra completa de William Shakespeare. E o que era antes um exercício teórico, hoje em dia está-se a tornar uma realidade com esse poder computacional. Inclusive há um site que é o Library of Babel, a livraria de Babel, que ele tenta restar todas as combinações de caracteres possíveis, aliás, e se tiver suficientemente tempo, na teoria, consegue replicar todas as obras alguma vez escritas. Isto não é bem criatividade, é uma lógica de tentativa em erro, mas o que estamos a assistir hoje em dia, já começamos a ver algumas experiências que entram no domínio da criatividade. O primeiro, como me lembro, mais recente, foi a IBM Watson, que pegou no trailers de filmes de terror, e ele próprio criou um trailer com base em aprendizagem de máquina e machine learning, criou um trailer para um novo filme através da aprendizagem de máquina. Ou há algumas experiências no domínio de reconhecimento de imagem. O Paintbot, por exemplo, pega imagens de pintores famosos e pega noutra imagem qualquer e pinta nesse estilo. Isto para lá da imagem. Se formos para lá do áudio, Jukebox OpenAI.com, e ele usa uma rede neuronal para pegar em letras de músicas, novas ou desconhecidas, e põe-nas a cantar, cria novas composições numa série de diferentes estilos musicais. É como, por exemplo, podes pegar numa letra de Eminem e transformar uma música que é cantada pelo Kanye, ou pegar numa música do Frank Sinatra e transformá-la numa versão reggae. E isto tudo através do poder computacional. E curiosamente, mesmo nesta área, depois falaste a semana passada dos deepfakes. O que temos em vídeo também temos em áudio. Uma coisa muito curiosa, e estava outra discussão, só um episódio sobre isto, que ele pegou em transcrições de texto para voz, pegou em discursos de figuras públicas e criou áudios de discursos de figuras públicas. Tinhas, por exemplo, o George Bush a ler o In the Club do 50 Cent. Não é apenas o vídeo, mas também o áudio. E o Pedro, que é capaz de conhecer, daqui a pouco é como é que ele chama? O Luís Franco Bastos, fica sem trabalho, porque temos um conjunto
de mecanismos de inteligência artificial a fazer essa criatividade. Acho que não estamos nessa lógica de substituição, mas estamos a começar a dominar alguns destes parâmetros da criatividade. É isso que eu também queria aqui um bocadinho referir, aliás, até porque um dos tópicos hoje que eu queria meter aqui, se a gente tivesse tempo, era de como o jornalismo ou como a criatividade, como a escrita podia ser modificada nos tempos, hoje em dia da pandemia, mas indiretamente aqui ao Pedro, tendo em conta que os robôs ou a inteligência veio para ficar, como é que a gente vai ficar com os caracóis e com os matraquilhos? Achas que isso vai ser problemático ou ainda vamos precisar de seres humanos para isso? Pá? Eu conheço realidades de robótica muito diferentes dessas que o Armando acabou de enumerar, em que é tudo muito teórico, é tudo muito em teoria é possível, em teoria isto e aquilo. Na robótica industrial, que eu não conheço tecnicamente, mas que conheço de utilização, os tempos de learning da máquina e dos humanos que rodeiam a máquina, porque nenhum desses robôs industriais alguma vez fará uma pintura de um carro sem que se estraguem 40 carros primeiro, até alguém corrigir. Tudo isso tem uma velocidade de adaptação muitíssimo inferior. Ou seja, tu recebes uma máquina que diz: com o carro posto nestes 4 pontos, o robô faz isto aqui ou na China. Não é verdade. Há sempre, nomeadamente no que diz respeito a comandos hidráulicos, acertos a fazer, rotações que numa máquina são feitas de uma maneira, mas que mecanicamente noutra são impossíveis de reproduzir. O número de desperdício de peças pintadas, neste caso, é muito grande nos primeiros dias. Claro que acertado o processo, aquilo depois é sempre igual, exceto se houver paragens técnicas, ou seja, se a máquina estiver parada uma semana, a seguir é preciso reensaiar, porque há sempre algo que sai fora Mas a nível da criatividade, achas que isso, como temos comediantes a colocarem coisas online, temos tudo o que é escrita criativa. Aliás, a Netflix lançou agora um concurso com o ICA para criativos, para lançar séries em português para o Netflix. Se nós apenas com o tópico ou com as preferências dos utilizadores conseguimos criar uma série, achas que a coisa vai ser por aí ou ainda vai haver sempre criatividade? Ser, mas não é algo que no tempo tu possas dizer daqui a 1 ano ou daqui a 2 anos estamos a consumir produtos criados artificialmente. Se calhar o meu avô disse exatamente a mesma coisa quando viu o primeiro sumo de laranja da vida dele, mas eu sou muito cético em relação a essas coisas, porque o toque humano, haveremos de falar nisso lá mais para a frente, quando falarmos de outras matérias, o toque humano, a falta de previsibilidade, porque o machine learning trabalha com factos, não trabalha com emoções, não trabalha com estados de ansiedade. Não quer dizer que não os venha a aprender um dia, mas o toque humano será sempre essencial na parte artística e na parte criativa. Esta semana morreram 2 músicos que eu muito prezava do ponto de vista criativo, e um deles tirou partido durante muito tempo dessa mecanização, dessa informatização da música, que era o fulano dos Kraftwerk. Talvez o primeiro exemplo de música eletrónica mais ou menos de grande consumo, mas que nunca foi... Há bocadinho assustei-me quando o Armando disse a replicar as primeiras notas da sinfonia, da Quinta Sinfonia, e depois o Under Pressure, que é muito mais complexo. É muito discutível a questão da complexidade melódica, porque bem vistas as coisas, eu que não sei tocar, a não ser campainhas, também posso compor uma obra, não é? Eu lembro-me nos primeiros tempos do GarageBand, deliciei-me autenticamente a encostar blocos. Encostava blocos melódicos uns aos outros e dizia: isto afinal até parece.
O que mostra à sociedade que um cantor Pimba pode ver o seu produto melhorado. Imagina uma versão de Tony Carreira em heavy metal. Epá, se calhar há público para isso, não é? Mas não tenhas tu uma base popular e que não é a criatividade artificial que a vai transformar numa coisa popular. Não, por outro lado, e o US Patent Office, porque entretanto alguém criou um mecanismo, um algoritmo para machine learning, e esse algoritmo criou uma série de coisas, e eles alguém decidiu meter esse algoritmo, essa inteligência a registrar patentes, e o US Patent Office disse que as patentes não podiam ser registadas por sistemas de inteligência artificial, só podiam ser registados por humanos. Loriane, tu que de vez em quando fazes uns jogos simpáticos, também tens de lá pelo meio meter inteligência artificial, e está acessível a toda a gente, ou é extremamente complicado as pessoas pegarem naquilo que fazem diariamente e colocarem um bocadinho de código em cima e automatizar e colocar um bocadinho de inteligência em cima disso? O que é que tu achas? Okay. A expressão inteligência artificial é usada e abusada. Tipicamente aquilo a que nós chamamos inteligência artificial é o resultado de algum machine learning, e quando fazemos muito machine learning e a coisa nos parece particularmente feliz, chamamos-lhe inteligência artificial. Nos jogos, tipicamente, não é esse sequer o caso. São uma série de condições em que, se acontecer qualquer coisa, acontece outra coisa em função do evento anterior. E depois alguns cálculos, tipo calcular o pathfind, qual é o melhor caminho para um personagem seguir para, por exemplo, atacar o nosso herói ou fugir dele, ou seja lá o que for. Portanto, não se vai tão longe no mundo dos jogos, tipicamente. Só voltando um bocadinho atrás, eu não tenho nada contra computadores escreverem a próxima geração de músicas pop, porque eu estou absolutamente convencido que a última já foi escrita por uma espécie de computadores que aconteciam ser humanos. As músicas são extraordinariamente parecidas umas com as outras, usam os mesmos 4 ou 5 acordes sistematicamente, e as fórmulas que resultam são copiadas ad nauseam, e ligeiras variantes das mesmas são usadas, vezes sem conta, para gerar o mesmo efeito que se descobriu que era agradável ao ouvir. Não tenho dúvida nenhuma que vai ser possível, e é possível hoje, ensinar uma máquina fórmulas que resultam, explicar à máquina o que é que são as músicas bem-sucedidas e o que é que são músicas mal-sucedidas, e a seguir pôr a máquina a debitar, entre aspas, músicas que correspondam à fórmula bem-sucedida de alguma forma. E mais, a máquina vai sendo corrigida por humanos, um bocadinho como a afinação das máquinas que referia ao Pedro, mas vai sendo corrigida por humanos até que chega a um ponto em que basicamente já é suficientemente inteligente para isso não ser necessário. Voltando um bocadinho atrás ainda aos comentários do Armando, eu penso que é uma questão de tempo até os programadores estarem outdated. Rapidamente nós vamos chegar a linguagens de programação em que nós dizemos agora queremos um ser amarelo que abre e fecha a boca, tem um formato redondo, anda neste labirinto, não, um bocadinho mais pequeno, não, o tom de amarelo não é esse. E agora, o objetivo é uma série de fantasmas. Não, esse fantasma não é o fantasma tradicional. Quer um fantasma de 4 cores diferentes. Quer aquele mais verde, quer aquele mais vermelho, quer aquele mais roxo. E nós construirmos ou programarmos um computador através de linguagem natural, descrevendo à máquina o que é que pretendemos. Isso vai acontecer mais tarde ou mais cedo. E sim, as pessoas vão poder construir as suas próprias aplicações, os seus próprios jogos, etc., sem recurso à programação tradicional. Eu lembro-me há 15 anos atrás de haver um solicitador que trabalhava com o meu pai, já faleceu, chamado Vilarinho, que me dizia que só queria um computador quando eles falassem connosco. E eu mostrei-lhe o Commodore Amiga passado uns anos de ele ter dito essa frase, que já falava connosco. E ele dizia, não, eu só vou querer um computador quando ele perceber o que eu lhe digo. E infelizmente ele não viveu o suficiente para nós vermos hoje os vários assistentes que temos em aparelhos que custam $20 e que vão sendo cada vez melhores à medida que o tempo passa. Portanto, eu não tenho dúvidas nenhumas sobre a velocidade a que o mundo está neste momento a assistir ao nascer de uma nova geração de máquinas. Como o Elon Musk tem algum ceticismo relativamente a uma série
de questões de ética, por exemplo, nós estamos a ensinar carros a guiar, mas o que acontece quando o carro tiver que escolher entre matar 3 velhinhas que estão de um lado da passadeira ou 3 crianças que estão do outro? Que decisão é que o carro, em milésimas de segundo, vai tomar por nós? Ou seja, vai proteger. Quem é que legislou para definir que a vida daquelas 3 pessoas de idade são menos importantes que a vida daquelas 3 crianças? E isso são questões que, neste momento, são o maior entrave àquilo que nós chamamos de inteligência artificial e automatização de processos como guiar carros, etc, etc, que existem hoje. Mas isso é a parte humana programável que tem de acontecer, não é? Portanto, tem de haver alguém, um ser humano, que vai programar as regras para que estes sistemas consigam aprender alguma coisa. Aliás, se tu fores a ver hoje em dia de tudo o que se fala aí, é que existe um bias relativamente mais o lado masculino quando se diz de inteligência artificial e mais para o lado masculino e menos para o lado feminino, ou seja, há poucas mulheres a programarem a inteligência artificial e aparentemente existe um bias que se nota na tomada de certas decisões. Curiosamente, quando tu dizes que se vai programar um carro e depois o carro pode escolher entre a nossa vida ou a vida das outras pessoas que estão à nossa volta, alguém vai ter de tomar essa decisão por nós antes e vai ter de programar, porque o carro não consegue automaticamente aprender. Estás a não perceber o dilema. O dilema é que isto não pode estar nas mãos do programador. Isto tem que ser legislado previamente. E se tu conheceres os políticos portugueses e se olhares para o Donald Trump, tu percebes a profunda incapacidade que a maior parte das pessoas tem em perceber sequer o problema, quanto mais legislar sobre ele. Só que ao contrário do que aconteceu, por exemplo, com a indústria da informática que falámos no programa passado, que é uma indústria nova, em que a responsabilidade recai toda sobre o utilizador, blá 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 blá, isso não pode acontecer quando nós temos carros autónomos. Porque há decisões de vida ou morte que os carros têm que conhecer a regra. E a regra tem que ser universalmente aceita. Porque nós não podemos ter Renaults a matar senhoras de idade, Ford a matar crianças mais novas e Teslas a mandarem-se contra o posto mais próximo para matar antes o condutor. Isso não vai acontecer. Jamais alguém vai legislar sobre quem mata. O Seinfeld tem um sketch muito engraçado de uma companhia de aviação que diz: se viaja em caso de despressurização da cabine, cairão 2 máscaras do teto. Se viajar com uma criança, põe a primeira máscara em si e depois na criança. Se viajar com 2 crianças, escolha agora qual é que gosta mais. O fator humano que vocês são os informáticos hardcore, que é tudo é entregue à inteligência artificial. E não vai ser assim. O fator humano, mesmo no legislador, está completamente presente. Tem que haver sempre uma decisão. O override de uma situação tu não vais poder nunca guiar um carro em que não tenhas o poder de contrariar o que quer que seja desse carro. Sim, isto não é um TGP. Isto não circula. Há 2 coisas que eu acho que tu não estás a ver. Primeiro, o carro vai ser infinitamente melhor que tu a guiar. Okay? O carro vai examinar a realidade 1000 vezes por segundo e tu não vais ter essa capacidade de acompanhar. No universo em que só os carros é que se guiam a eles próprios, o número de acidentes de automóvel vai ser absurdamente menor. Aliás, a geração dos teus netos provavelmente vai achar que nós éramos uns vândalos porque andávamos com carros que tinham volante. Tipo, vocês são loucos, isso é uma loucura. Deixar alguém andar com um volante é matar uma série de gente. E é verdade, se olharem para as estatísticas, depois vão descobrir que isso é rigorosamente verdade. Portanto, e quando tu dizes que nunca vai haver um legislador a legislar, só há 2 hipóteses. Ou o legislador legislou, ou o programador tomou uma decisão implícita, ou ficou no ónus da inteligência artificial daquele carro tomar a decisão. E é aí que eu acho que o Elon Musk, uma série de pessoas, se preocupa. Que é, eu não quero deixar à máquina essa tomada de decisão. Porque quando a máquina descobrir que nós somos piores que as baratas e estamos a destruir o ecossistema todo, a probabilidade da máquina achar que a melhor solução para o planeta Terra é não haver humanos é enorme. Portanto, eu acho que nós temos que legislar e dar regras muito claras, tipo as regras da robótica do Asimov, à máquina, para que ela, nos momentos cruciais, tenha diretivas muito claras e que lhe permitam tomar uma decisão.
novamente, a história da passadeira, do carro que de repente não tem tempo para travar, e o computador sabe que não tem tempo para travar, e tu não sabes, porque tu metes o pé a fundo, mas o computador sabe que vais derrapar na estrada, que vais andar mais não sei quantos metros em frente, e a única maneira de lidar com uma questão dessas é legislando previamente. Sou 100% contra isto estar nas mãos do programador que fez aquele programa, e muito menos a cargo do computador. Há um gajo que chama filho XEA1 não pode legislar sobre nada, desculpa. Ao contrário do que o Pedro diz, eu não estou contra os humanos estarem envolvidos. Acho que, juntando as duas visões, há um lado de percepção e há um lado de participação. Primeiro temos que saber o que é justo, o que é ético e envolver os humanos nisto. E pegando no exemplo dos Kraftwerk, a parte mais interessante da criatividade é muitas vezes o processo participativo de outras pessoas estarem envolvidas, de outros aparelhos, outros instrumentos e outras tecnologias. Portanto, eu acho que têm que viver em simbiose e um não pode ser dissociado do outro. Há alturas em que realmente a tecnologia ser incorporada no processo criativo, no processo de decisão, se escolhe um caminho, no dilema do trolley, ele vai ter que incorporar as duas perspectivas. Não é uma contra a outra, este manicaísmo não tem que existir. Eu acho que eles sim se complementam um ao outro. Portanto, acho que há espaço para os dois. Procura na internet, mas há uma história de um sujeito que meteu um motor de inteligência artificial a escrever milhares de romances que publicou na loja do Kindle. Houve muita gente que leu aqueles romances e nunca percebeu que foram escritos por uma máquina. Portanto, o futurismo do Armando, isto foi há uns anos atrás, no passado. A única questão é quando é que vamos ver isso em áudio, vídeo, etc, etc. Que vai acontecer, é inevitável. Já está a acontecer. Os exemplos que dei, eles acontecem hoje, não são algo que seja para o futuro, eles já acontecem hoje em dia. Aliás, o exemplo mais claro, a propósito de escrever, são os vossos corretores automáticos a Microsoft lançou agora o Editor e o próprio Google, quando te escreves, ele sugere qual é a palavra que vem a seguir. O do iPhone foi muito feliz a fazer-me rir durante horas seguidas.